Olá, ouvintes! Sou Alessandra Pires e nessa nossa nova edição do podcast da agência Sebrae de Notícias, vamos tratar dos diferentes impactos da pandemia entre os empreendedores brancos e negros. A pesquisa, realizada em parceria com a FGV, está em sua 8ª edição e coletou dados entre os meses de março e outubro para saber se há diferença entre esses empreendedores. Com os dados em mãos, o Sebrae pode elaborar políticas mais assertivas de igualdade e também criar produtos que atendam às necessidades de todos os empreendedores. O nosso convidado dessa 28ª edição é o analista da Unidade de Gestão Estratégica do Sebrae, Marco BD, que irá contar para a gente quais foram as principais constatações do estudo. BD, o crédito tem sido muito procurado nesse momento de pandemia. Há diferenciação de concessão entre brancos e negros? Particularmente nessa questão do crédito, o que a gente verifica é que ao longo desse processo, mais empresas buscaram empréstimos em bancos, né? No início lá da pandemia, perto aí de uns 38% das empresas buscaram empréstimo em banco, e essa proporção cresceu para próximo de 50%. Mas aquelas que efetivamente conseguiram empréstimos é uma proporção menor. E a gente consegue verificar que entre os negros, empreendedores negros, essa proporção é ainda menor, né? Enquanto ao final desse período 50% dos pequenos negócios buscou empréstimo, a gente consegue verificar que entre os brancos 18% conseguiram, e entre os empreendedores negros só 12% conseguiram. Então, embora por raça, cor, a gente tenha uma busca equivalente nas duas categorias, a gente verifica que efetivamente aqueles que conseguiram foi uma proporção menor entre os empreendedores negros. Conta pra gente, BD. Há uma explicação para essa discrepância? A gente verifica pelas características dos empreendedores das sondagens que os empreendedores negros têm um diferencial que é desfavorável a eles com relação, por exemplo, a porte. Tem empreendimentos menores, empreendimentos com menos empregados, empreendimentos que faturam menos. Muitos sequer têm empregados, são muitos indivíduos conta própria, MEI. E tem outros aspectos, a renda média é menor, a escolaridade média é menor, e esses fatores todos contribuem para ter um desempenho abaixo da média dos outros empreendedores na questão do acesso ao crédito. O sistema bancário ele tem alguns vieses que não favorecem empresas muito pequenas, né? Em empreendimentos com pouco histórico, com pouca escala, com poucos recursos. Essa é uma coisa que a gente já verificou em outras pesquisas. Então, esses diferenciais desfavoráveis, eles acabam rebatendo nesses dados de acesso a crédito também. Podemos dizer que os negros empreendem em segmentos que foram mais afetados pela pandemia? Os empreendedores negros estão à frente de empreendimentos que estão sofrendo mais com a pandemia, ou que pelo menos sofreram mais no início do processo e ao longo do processo, né? São empreendimentos muito focados no atendimento presencial, serviços pessoais, parte de alimentação fora do lar, parte dos informais, e o que acontece? Esses são atividades que foram bastante prejudicadas pelas restrições de circulação de pessoas, né, que foram decretadas por municípios, por estados, para conter a Covid. Como resultado, o que a gente verifica, por exemplo, que a dificuldade de manter o negócio, ela é citada por 41% dos negócios conduzidos por empreendedores brancos, e uma proporção maior, 46%, cita essa dificuldade entre os empreendedores negros. É um exemplo. Também temos uma proporção maior de empreendedores negros com dívidas em atraso, por conta das maiores restrições que sofreram, né? Uma queda forte de demanda de consumo,
36% dos empreendedores negros se dizem com dívidas em atraso, enquanto que os empreendedores brancos, 27% se dizem com dívidas em atraso. BD, e como reduzir essas diferenças? As diferenças entre empreendedores negros e brancos, os negócios que são conduzidos, né, por eles, elas podem ser diminuídas de uma forma estrutural por meio de investimentos maciços na parte de capacitação, como, em média, os empreendedores negros têm um grau de escolaridade mais baixo que o dos brancos. É muito importante uma compensação no sentido de aumentar a capacitação, os cursos, a preparação, o planejamento. Então tem que haver um trabalho mais intensivo de capacitação desse grupo. BD, muito obrigada por esse nosso bate-papo e por apresentar esses dados tão importantes. Você acabou de ouvir o podcast da Agência Sebrae de Notícias. Divulgue o conteúdo em seus canais gratuitamente. É só mencionar a fonte: Agência Sebrae de Notícias. Até mais!